Vamos brincar de adivinhação. Tigre, ornitorrinco e homem. O que todos eles têm em comum? Boa tarde a todos. Não sabe a resposta? Então você está com sorte em ter caído nesse vídeo. Aparentemente eles não têm nada em comum, mas a verdade é que todos eles fazem parte de um mesmo grupo. Esse grupo são os terapsídeos. Quem não tem interesse em paleontologia nunca deve ter ouvido falar deles. Mas a grande maioria desse grupo desapareceu do planeta no Permiano, há 250 milhões de anos atrás. Mas eles não foram completamente extintos. Um punhado deles conseguiu sobreviver. E mais do que isso, com o passar do tempo, eles se tornaram um grupo muito bem-sucedido. Esse grupo é uma espécie que existe até hoje e que nós, humanos, também fazemos parte: os mamíferos. Por essa razão, podemos dizer que os terapsídeos são nossos ancestrais. Esses seres também são chamados de mamíferos répteis ou de mamaliaformes. Uau! Parecem bem fortes, não é mesmo? Esse curioso ser possuía muitos pontos semelhantes aos répteis, mas também podemos notar neles muitas características dos mamíferos. Não confunda-os com os dinossauros. Não existe nada em comum entre os terapsídeos e dinossauros. Mas afinal, o que era esse ser tão curioso? Como era sua aparência? Para onde eles foram? Vamos descobrir juntos. Aparência e natureza. Os terapsídeos são um grupo realmente grande. E como sua aparência varia muito, é realmente difícil notar seu parentesco. Mas ainda assim eles possuem pontos em comum, em principal os seus dentes. Não deve existir muitas pessoas que já olharam dentro da boca de um crocodilo. Mas se você olhar uma foto de um sorrindo com a boca bem aberta, você vai perceber que o tamanho e formato de suas presas são todos iguais. Nisso, os outros répteis também são iguais. Mas, por outro lado, os dentes dos terapsídeos são diferentes, sendo que os caninos, incisivos e molares possuem cada um uma função diferente. Além disso, os terapsídeos também aprenderam a andar de uma forma diferente. Seus membros estão conectados à parte inferior do corpo, diferente de seres como o crocodilo, que estão conectados nas laterais. Uma outra característica importante dos terapsídeos são os pelos que cobrem seu corpo. Não sabemos quando eles perceberam o futuro promissor dos pelos corporais e começaram a desenvolvê-los. O que podemos dizer é que desde o começo sua pelagem era suave e lisa e sem a presença de escamas. Fora isso, quase todos os terapsídeos possuem bigodes como os gatos. Vocês gostariam de ter uma criatura como essa como bichinho de estimação? Será que os terapsídeos também ronronavam? Muito interessante! Finalmente temos mais uma característica. Eles começaram a alimentar seus filhotes com leite materno. Não podiam gerar os filhotes na barriga, mas em troca, botavam ovos cobertos por uma espécie de couro. Por exemplo, o ornitorrinco, que até hoje ainda faz isso. Talvez assim como os cangurus, os terapsídeos possuíam uma bolsa especial e carregavam seus ovos dentro dela. Mas isso ainda não passa de especulação. Eles tinham pelos pelo corpo, dentes de formatos variados e alimentavam os filhotes com leite materno. O que será que está faltando? Exatamente, a temperatura corporal. Os répteis não possuem nenhum sistema de termorregulação, sendo sua temperatura alterada pelo ambiente à sua volta. Percebendo que isso não era bom, os terapsídeos tomaram uma decisão e se tornaram animais de sangue quente. Isso foi uma ótima decisão. Seu metabolismo melhorou e nunca mais seus pés esfriaram durante a noite. Essas características sinalizavam a conexão entre os terapsídeos e mamíferos. Daqui para frente, vamos mostrar a natureza dos terapsídeos, que os tornaram seres tão únicos. A rica diversidade dos terapsídeos. Paleontólogos tendem a se empolgar quando se trata de classificação. E muitas vezes acontecem debates calorosos sobre como classificar os animais. Além de classificações comuns, como ordem e família, também existe algo chamado clado. Isso inclui toda a ramificação de descendentes originados de um ancestral comum.
Segundo isso, os terapsídeos se dividem em 3 principais clados: os dinocefálios, anomodontos e teriodontes. Já revelando o final da história, somente os teriodontes terão um final feliz. Mas vamos seguir a ordem dos fatos. Começando pelos dinocefálios. Esse gigante animal chegava a medir 6 metros de comprimento e era, por assim dizer, bem cheinho. E principalmente nos lembra muito um tranquilo hipopótamo atual. O dinocefálio também gostava de entrar no pântano e mastigar troncos de árvores podres ou plantas como a cavalinha. O significado de dinocefalia é cabeça terrível. Você sabe o porquê? Ele é chamado assim por conta de seu crânio extremamente grosso e dos chifres e estruturas pontudas que o decoravam. Por exemplo, o Stemenossuchus, que possuía algo semelhante a uma coroa. Ele também tinha uma protuberância nas bochechas em cima de seus olhos, mas a sua função até hoje ainda não foi completamente desvendada. Algumas teorias afirmam que servia para termorregulação, enquanto outra teoria explica que, utilizando-as, empurravam uns aos outros para decidir quem era o mais forte do grupo. Também faziam parte desse grupo alguns predadores primitivos, que viviam dentro de arbustos nas beiras dos lagos e atacavam de surpresa suas presas. Amplamente dizendo, todas as condições para os dinocefálios prosperarem estavam completas. Por essa razão, no início do Permiano, eles já tinham expandido seu habitat por todo o gigante continente da época, chamado Pangeia. Porém, no final do Permiano Médio, eles já tinham praticamente se extinguido. O próximo a subir no palco da história foram os anomodontos. Os anomodontos, que eram uma das espécies dos terapsídeos, apareceram no Permiano Médio e sobreviveram por um longo tempo, vivendo até na era dos dinossauros. Entre eles, existiam desde seres pequenos até seres extremamente grandes. Por exemplo, uma espécie chamada Sumínia, que tinha cerca de 30 centímetros de comprimento e uma aparência que de alguma forma lembrava um macaco. A partir do formato de seus braços e pernas, acredita-se que, assim como os primatas, eles podiam subir árvores com muita agilidade. Por outro lado, o Listrosaurus, que vivia em ambientes semiáridos, chegava a medir 2 metros e com seus longos dentes caninos cavava a raiz das plantas, garantindo assim o seu alimento. Outro anomodonto muito curioso era o Placérias. Ele não possuía dentes caninos, mas por outro lado possuía presas enormes. O Placérias pesava 1 tonelada e na fase adulta chegava a medir 3,5 metros de comprimento. Tinha pernas extremamente fortes e um corpo arredondado, além de preferir andar sempre em grupo. Parece até um mamute, não é mesmo? Mas infelizmente, assim como os mamutes, eles seguiriam um destino trágico. Os anomodontes não foram capazes de se adaptar ao ambiente à sua volta e, no final, acabaram extintos. Vamos para os teriodontes. 3 grupos faziam parte dessa categoria: os gorgonopsídeos, pterocéfalos e sinodontes. Não deixe de ver esses últimos animais. Eles vão te dar uma grande surpresa, principalmente os gorgonopsídeos. Não confunda-os com o monstro Demogorgon da série Stranger Things. Apesar de que eles tinham muito em comum. Por exemplo, ambos são muito perigosos. O mais famoso gorgonopsídeo é provavelmente o Inostrancevia. Esse terrível predador tinha um corpo gigante e sua boca possuía presas longas e afiadas. Depois de milhões de anos, os tigres dente de sabre teriam presas iguais a essas. Um grupo ainda mais variado foram os pterocéfalos. Alguns deles eram pequenos predadores que se alimentavam de insetos, enquanto outros eram bem grandes, existindo até mesmo alguns herbívoros. Além disso, algumas dessas espécies possuíam uma glândula venenosa no interior de sua boca, e uma única mordida significava o fim. Mas mesmo os pterocéfalos não conseguiam vencer a luta pela sobrevivência contra outros terapsídeos. Seus rivais nessa batalha eram os sinodontes. Vamos finalmente nos encontrar com os nossos ancestrais. Os sinodontes foram os únicos sobreviventes entre todos os terapsídeos e com o tempo evoluíram e se tornaram os mamíferos. Ainda não se sabe qual foi a espécie entre eles que se tornou nossos ancestrais,
mas é certo que foi algum deles. Então, como era o durão que conseguiu sobreviver? Será que era forte e assustador? Bem, nem tanto. Independente de seu tamanho, os sinodontes preferiam se esconder em suas tocas quando sentiam perigo. E, obviamente, caçavam somente durante a noite. Essa estratégia um tanto quanto covarde funcionou muito bem para fugir do novo predador que ganhava força. Estamos falando daqueles que se tornaram os verdadeiros reis do mundo, os dinossauros. Esse comportamento noturno foi adotado também pelos primeiros mamíferos, que eram descendentes dos sinodontes e já eram mais evoluídos. Mas a era dourada dos terapsídeos também chegaria ao fim. A prosperidade desse grupo se encerrou com a extinção do Permiano. Essa foi a maior e mais repentina extinção da história. E a causa dela ainda não é clara. A chave para esse mistério talvez esteja nos trapes siberianos, formado por um gigante bloco de lava, derramado por uma área de cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados. Ou talvez um gigante meteorito caiu no planeta Terra, assim como na era dos dinossauros. Pessoal, assim chegamos ao fim do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Como vocês viram, tudo está bem quando termina bem. E como resultado disso, nós nascemos. Sendo assim, nós temos que ser gratos aos nossos ancestrais terapsídeos, já que mesmo nos tempos mais difíceis, eles foram capazes de proteger a espécie. Então, vamos nos despedir por um curto período. Descendentes dos grandiosos terapsídeos, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!